11h05, 11h05 da manhã deste sábado, hoje 17 de outubro de 2020. Está no ar o nosso programa Mesa Redonda, sempre com o apoio cultural dos postos Regis, Piedade e Vale Real. E como já anunciamos durante a semana, isso tudo já pré-agendado, pré-acertado com ambas as coordenações dos partidos que concorrem à eleição, à majoritária aqui do município de São Vendelino. E nós, após também, durante a semana, efetuamos o sorteio da ordem desta apresentação e, então, a primeira apresentação da nossa entrevista, de uma série de duas, é com os candidatos do MDB, Leomar e Vanduir, que estão conosco por aqui. Lembrando que também as perguntas foram efetuadas já previamente a ambos os candidatos e o convite também para o candidato a prefeito e vice juntos. E a questão das respostas, também como já pré-acertado, as perguntas são direcionadas ao candidato a prefeito, mas o candidato a vice-prefeito pode também interferir e ajudar na questão das respostas. Então, o tempo também já é pré-acertado, 45 minutos para ambos. Lembrando que a programação ela é toda gravada na nossa censura e para ter lisura total. Eu quero agradecer então a presença de vocês aqui no nosso programa. O programa Mesa Redonda, que traz um espaço imparcial e democrático da nossa Paraíso FM, aqui de São Vendelino, para elucidar. Hoje nós queremos saber, é uma campanha curta, é uma campanha que não dá para se perder muito tempo, tem que ir à busca do voto, e nós logramos êxito em tirar vocês um pouquinho desta corrida, para vir aqui nos trazer informações e nós sabermos um pouquinho mais, também aos nossos ouvintes, lembrando que o nosso programa é aberto para perguntas que porventura podem ser feitas. Aliás, já temos pergunta aqui no nosso WhatsApp. Eu quero agradecer, começar cumprimentando o professor Leomar Villers. Bom dia, seja bem-vindo, professor. Bom dia, Adilson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Paraíso. É uma grande alegria estar presente nesse momento para nós conversarmos sobre as nossas ideias, as propostas para São Vendelino para o próximo ano. Vereador, candidato... e que é vereador, candidato a vice-prefeito, Vanduir Spiassi. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Adilson, bom dia, ouvintes da Rádio Paraíso, bom dia, São Vendelino. É um prazer estar novamente aqui na rádio, na nossa rádio local, e a gente está aqui para expor um pouquinho das nossas propostas. Perfeito. Eu começo pedindo um pouquinho é bem conhecido, São Vendelinense, professor Leomar, um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua caminhada até então. Dizer, Adilson, que eu falei há pouco que é para o próximo ano, na verdade são 4 anos de administração, né? Então nós estamos hoje aqui para realmente assim, trazer propostas, ideias, né? Para a próxima administração, que são de 4 anos, né? E antes de eu falar sobre a minha história, eu quero aproveitar a oportunidade, Adilson, né? Nós tivemos essa semana, no dia 15 de outubro, o dia do professor. O senhor é um deles. Com muito orgulho. Com muito orgulho, né? Muito orgulho, e realmente tenho paixão por aquilo que eu faço, já disse isso tantas vezes. Mas eu quero, assim, realmente homenagear a todos os professores, né, por todo o trabalho que fazem, porque é um trabalho nobre, importante, né, na vida das pessoas. Quem de nós não teve um professor na sua vida? Todos nós, né? E a gente se lembra de tudo que o nosso professor, as pequenas coisas, né, que passou para nós, e isso muitas vezes hoje pode ser muito benéfico na nossa caminhada. Então quero de forma especial, nesse momento também, abraçar todos os professores, né, por todo o trabalho que fazem, e sou muito grato a isso. Quero estender um grande abraço a todos os professores. Muito bem. E entrar nessa questão, né, falar um pouco da minha história, né, de vida, né, que na verdade hoje tenho 61 anos de idade, casado com a Helene Maria Werner Village há 24 anos, né, não temos filhos, né, tanto que a gente gostaria de ter, mas a gente está trabalhando com filhos de outras pessoas, trabalhando em escola. Eu estou hoje trabalhando já há 38 anos, né? Evidente, não só na escola estadual, mas comecei lá na escola estadual, saindo ali também, indo para a Secretaria Municipal de Educação por várias gestões.
E comecei a trabalhar lá no dia 17 de maio de 1982. Já fazem 38 anos, Adilson, né? Que a gente está trabalhando nessa lida aí e procurando, assim, fazendo o melhor para todo mundo. E o senhor também é de uma família tradicional de São Vendelino também, a família Wilders. É verdade, uma família tradicional, né, onde nós, o meu pai e a minha mãe, que já foram para a eternidade, né, mas que na verdade, assim, o pai foi agricultor, né, e a mãe também lidando na lida da roça, né. Não foi fácil, nós tiveram 8 filhos, né, e na verdade nós não tivemos, assim, oportunidade aqui em São Vendelino, evidente, estudamos até o 5º ano, a partir daí nós tivemos que sair e procurar, no meu caso, fui para internato, né, e lá realmente assim, né, eu procurei estudar e me aperfeiçoar. E depois, quando eu voltei lá no ano de 1980, né, quando eu terminei a filosofia, eu voltei para São Vendelino, novamente à casa dos meus pais. E aí, então, eu trabalhei com eles e lá no ano de 1972 apareceu essa oportunidade. Comecei na escola estadual como professor. E dizer que, além de ser professor, né, eu fui lá já em 1986, já fui eleito diretor da escola. Né, então, isso já foi um passo muito grande, foi um desafio, né, numa lista tríplice eu fui eleito, então, diretor da escola. E fiquei ali até 1989. E aí apareceu essa oportunidade, onde eu fui convidado para participar de uma reunião onde se falou para emancipar São Vendelino. As pessoas que têm minha idade, ou têm um pouquinho mais, e as que têm um pouquinho menos, sabem o que era São Vendelino na época, e o que é hoje. Então, assim, eu me orgulho muito, sabe, claro, na verdade, assim, dentro daquela caminhada, né, do grupo de pessoas que se reuniu. Naquela noite fui eleito presidente da comissão. E, na verdade, não foi nada fácil. Foi muito difícil. Eu diria até foi um parto. Mas a criança nasceu. E a criança é São Vendelino, município, um ente da federação. E a partir dali, se nós olharmos desde lá até hoje, quantas coisas boas aconteceram. E nós sempre conversamos, eu e meu vice, na caminhada que nós temos, né, nessa lida, dessa caminhada que estamos tendo já há vários dias, como é importante, sabe, né, que na verdade cada gestor procurou fazer o melhor, tentou fazer o melhor, daqui a pouco acertando ou errando. Então, assim, desde lá atrás, desde a primeira gestão até os dias de hoje, né, tantas coisas aconteceram. Eu às vezes conto, né, que nós estamos vivendo num município de primeiro mundo. Se nós falarmos em educação, claro que falta muita coisa. Se nós falarmos em educação, se nós falarmos em saúde, sabe, nesse sentido, né, nós estamos muito bem. Claro que a gente tem que mudar algumas coisas e tem que melhorar muitas coisas. Mas dizer também, Adilson, né, que eu fui vice-prefeito de 93 a 96, né, que me deu também um respaldo, me ajudou muito, aprendi muito, né, não foi fácil, nada foi fácil. E lá no ano de 1997 a 2000 fui prefeito. As pessoas sabem, me conhecem, da minha índole, né, da minha capacidade, sabe, daquilo que eu sei fazer e daquilo que eu não sei fazer. Eu nunca fui uma pessoa muito de falar, eu sempre fui uma pessoa mais de agir, de atuar, de ajudar, sabe, né? Então cada um tem suas qualidades, né? Cada um, eu diria assim, uso muito às vezes a questão bíblica, cada um tem os seus talentos. Então, vamos dizer, o meu talento, assim, no sentido de realmente pegar a mão na massa, né? Daqui a pouco não é tanto na questão do comunicar, sabe, né? E dizer, então, assim, que realmente a gente procurou fazer o melhor até o dia de hoje, né? E, novamente, dizer, sabe, né? Por isso que a gente está se colocando à disposição, novamente, quem sabe para agregar um pouquinho mais, melhorar um pouquinho mais aquilo que está... O senhor está preparado? Entendo que sim, que a gente esteja preparado, não totalmente, porque a gente sempre tem que aprender. A vida ensina, a cada dia a gente vai aprendendo, sabe, né? E até a morte a gente vai aprender. Com certeza. Candidato a vice-prefeito Vandir Spiazzi, um pouquinho do seu histórico, por favor. Bom, Adilson e ouvintes, o meu histórico talvez as pessoas não conheçam por um total, né?
mas sou filho de agricultores, né? Fiquei na lavoura até os 24 anos de idade. Não sou daqui do município, né? Natural. Sou natural de Maximiliano de Almeida, né? E aprendi muitas coisas com o meu pai na agricultura, né? Humildade, sinceridade, honestidade, que é muito importante para ter uma pessoa. Sempre digo que o meu pai não me deu quase nada em valores, mas me deu educação e respeito às pessoas. Um dos maiores valores. Exatamente, é o que eu sempre digo, né? Então, como falei, sou natural de Maximiliano de Almeida, vim para Caxias do Sul em 95, meados de 95, vindo para Farroupilha, fiquei durante 7 anos em Farroupilha. Conheci São Vendelino, como muita gente já sabe, que eu já falei que fiz uma visita a São Vendelino e gostei da cidade, aonde me casei, né, com a Beatriz Neis Spiassi, né? Tenho 2 filhas, Bianca Spiassi e Júlia Spiassi, né? Resido na linha Neis, que é o popular de chamar, né? Próximo dos meus sogros aí. Fui pedreiro, fui servente de pedreiro, comecei como servente de pedreiro no ano de 2000, me tornei pedreiro, e por fim mestre de obras, que trabalhei nas obras. Trabalhei durante 10 anos nessa lida. E atualmente, né, sou vendedor numa loja aqui de São Vendelino, onde todo mundo me conhece. Muito bem. Vamos lá então agora. A primeira questão, depois as apresentações. A primeira pergunta é: por que o senhor aceitou ser candidato a prefeito e qual o seu objetivo? Na verdade, eu aceitei ser candidato a prefeito porque realmente eu tenho um carinho e uma admiração muito grande pela cidade que nasci. E por isso a gente está se colocando à disposição, a gente quer tentar melhorar algumas coisas, algumas situações. A gente sabe que é um desafio muito grande. Ser prefeito hoje não é fácil. Perfeito. Não é fácil, né? E ser gestor público, né? A gente lida com seres humanos, cada um tem uma forma de pensar, mas eu não sou de fugir de desafios. Aquilo que eu disse bem no começo, lá atrás, quando a gente criou esse município, era um desafio enorme, grande, sabe, né? E esse, novamente, é um desafio para mim, mas penso assim que a gente pode contribuir e melhorar certas situações que, no nosso modo de entender, podemos melhorar e agregar algumas situações, sabe, né? De extrema importância, né? Então a gente está aqui se colocando à disposição da comunidade de São Vendelino, né? Na verdade, a comunidade vai avaliar se nós estamos preparados para isso ou não. Nos conhecem, né? Nos 4 cantos do nosso município, né? E por isso a gente está se colocando à disposição em ajudar, agregar e melhorar cada vez mais as situações que existem por aí. E em todos os setores nós temos situações que nós podemos melhorar. E com a ajuda de todos, sabe, né? Com certeza nós vamos ter uma São Vendelino cada vez melhor, cada vez mais fraterna, uma São Vendelino mais humana, sabe, onde na verdade, eu sempre digo assim, Adilson, a nossa vida é tão curta, né? A vida é tão curta. É uma passagem. Né? É uma passagem. Vamos procurar fazer o melhor cada um, sabe? Vamos, tem espaço para todo mundo, espaço para todo mundo. E a divergência, ela é interessante, ela é importante porque ela faz crescer. Então, mas com muito respeito, que foi falado mesmo por candidato a vice, isso realmente traz dos meus pais também, a questão do respeito, da honestidade, de ser justo, sabe, né? E ser trabalhador, sabe, né? Então, isso realmente me leva novamente, assim, eu quero, assim, trazer, né, e novamente fazer essa reflexão, e a gente que trabalha, eu trabalho há anos com jovens, né, tantos anos, né, a gente tem que... hoje é uma outra realidade, um outro mundo, mas que, na verdade, esses valores
no meu ponto de vista, eles vão ser eternos. E isso nós temos que manter e segurar. Então, assim como prefeito, também quero trabalhar muito essa questão humana. Evidente, não desmerecendo assim, essa questão. Nós precisamos, né, dos recursos para a gente poder fazer investimentos, para melhorar certas situações que estão aqui, tipo assim, melhorar escolas, como um todo, as EMEIs, sabe, quando eu falo em educação, que é meu chão também, Perfeito. que eu gosto, adoro, tenho paixão por isso, né? E o que mais me deixa feliz quando eu vejo que uma outra pessoa, eu consigo ajudar alguém. Então, nesse sentido, me coloco à disposição a população de São Vendelino, no sentido de realmente melhorar cada vez mais esse nosso pequeno paraíso. Senhor Vanduílis Piassi, a pergunta agora é para o senhor. Por que aceitou se candidatar a vice-prefeito e qual o seu objetivo? Adilson e ouvintes da Paraíso, aceitação de concorrer a vice, no momento quando foi cogitado, eu sempre falei que seria candidato a vereador, como eu sou atualmente, né? Então eu sempre disse que seria candidato a vereador e que não almejava a ser candidato a uma majoritária, né? Como agora. Mas em torno de tudo e de pessoas que falaram que eu seria que seria uma boa eu estar lá, aí conversei com a minha esposa, que eu acho que é a base de tudo, é a família, né? Com certeza. Conversei com a minha esposa. Quando foi cogitado o Leomar ser o meu candidato a prefeito, não que outras pessoas não tenham capacidade, mas eu conhecendo o Leomar como eu conheço, eu não hesitei em dizer um sim. Aceitar. Então, aceitei para conseguir tentar melhorar algumas coisas de São Vendelino que a gente acha que possa melhorar, tá? A gente, como o meu prefeito falou, a gente não está aqui para falar de ninguém. A gente está aqui para vender o nosso peixe, tá? Então, eu acho que na minha área, como eu fui agricultor e como eu trabalhei em obras, eu posso contribuir muito para o mandato do Leomar. Eu posso estar junto com ele em todos os segmentos, tá? Às vezes a pessoa não precisa ter um estudo total, mas ter capacidade para se fazer as coisas. Eu tenho a 5ª série, estudei até a 5ª série com muita dificuldade, né? Então, eu quero estar próximo do Leomar em tudo que ele precisar e ele decidir, né? E ajudar a população, sair mais do gabinete, estar no meio da população para ouvi-las. Uma frase que o meu prefeito Leomar sempre fala, e brinco com ele, que se torna repetitiva, é que a gente tem 2 orelhas e uma boca. Então, ouvir mais e falar menos. Perfeito. Candidato Leomar, como o senhor pretende administrar São Vendelino a partir do próximo ano, se eleito for? Quais as suas prioridades? Algo sobre o plano de governo que o senhor tem a nos esclarecer, que o senhor tem a colocar para a nossa população e que estão nos ouvindo? Nesse momento, o senhor poderia nos trazer estas informações agora? Na verdade, Adilson e ouvintes, né, nós pretendemos administrar o município com os pés no chão. Isso é muito importante, sabe, né? Porque eu parto do princípio que a gente não pode gastar mais do que a gente arrecada. E diria assim, que com o dinheiro da gente, a gente pode fazer o que bem entender. Mas com o dinheiro público, que é de todos, nós temos que ter muito cuidado e procurar aplicá-lo da melhor forma possível, né? Sim. Então, assim, nós vamos ter esse cuidado, sim, ter uma máquina enxuta, uma máquina administrativa enxuta, claro, o que for necessário para que funcione, com certeza vai estar lá, mas ter esse cuidado, sabe, né,
para que não aconteça que lá adiante, né, a gente tenha problemas, sabe, né, e a gente não consiga tocar para frente esse nosso querido pequeno paraíso, sabe, né, não tendo recursos próprios. Eu gostaria, assim, Adilson, né, e ouvintes, né, citar algumas, claro, o nosso plano de governo, ele vai ser a nossa Bíblia. Perfeito. Ele vai ser a nossa Bíblia dentro dos nossos 4 anos. Vai ser a direção. É a direção. Eu gostaria de destacar alguns itens Por favor, do plano aí, sabe, né, que eu entendo assim que são de extrema importância, não que os outros não sejam, mas que eu acho de extrema importância. Por exemplo, na educação, cultura e desporto, dar continuidade ao subsídio do transporte de universitários e estudantes de cursos técnicos de acordo com o que prevê a legislação. Manter o plano de carreira dos servidores públicos e professores municipais, adequando às necessidades dos profissionais em questão. Manter e apoiar o CMD e os campeonatos municipais, incentivando várias modalidades esportivas e auxiliando com material esportivo. Além disso, manter e ampliar o apoio aos grupos culturais, tais como danças alemãs, gaúchas, orquestras e corais, incentivando as diversas formas de expressão cultural. Além disso, estudar um auxílio aos grupos que divulgam o nome do município em eventos e fora da cidade, que é o bolão, o CTG, a orquestra, que levam, né, a bandeira do município para outras regiões. Perfeito. E isso seria dentro da área da educação, além de outras, Adilson e ouvintes, né? Sim. Eu vou exemplificar algumas, para falar um pouquinho sobre a questão do plano de governo, que, quem sabe, muitas pessoas... Essa é a questão. Muitas pessoas não leram ainda e não viram a nossa manifestação, e gostaria, como a rádio atinge a todos, né, e eu volto a dizer, Adeus, eu nunca sonhei que um dia terei uma rádio em São Vendelino. O senhor já falou em outras oportunidades. Já falei em outras oportunidades, e quero reafirmar isso. Isso, para mim, é um sonho mesmo, né? Que bom que a gente tenha, né, um meio de comunicação que a gente possa fazer as nossas divulgações, né, e com certeza, aproveitando o gancho, Adeus, né, nós, se estivermos lá na prefeitura, nós a usaremos muito, no sentido de fazer a comunicação, de dar recado, sabe, né, e na verdade a população fique sabendo o que está acontecendo. Por fim, é uma rádio comunitária. Perfeito. Né? Cortando um pouquinho o meu prefeito aí, essa questão da rádio, a gente tem uma intenção de divulgação, por um exemplo, na forma das máquinas, né? Estará trabalhando em tal localidade, para as pessoas talvez se agendarem, para que essa máquina faça tudo em um período completo, assim, para nós não termos aquele gasto de deslocamento da máquina, né? Porque às vezes não gasta nada. Uma máquina andando na rua gasta mais do que trabalhando. Então a rádio é importante para divulgar eventos. A rádio é importante para grupo de idosos, grupo de danças, informações. Então a gente quer estar ligado à rádio para divulgar certas questões. Perfeito. Por favor. Então, assim, é importante isso aí. Então a gente quer também, por exemplo, dentro da área da saúde, assistência social e meio ambiente, aumentar o atendimento médico no posto de saúde, ampliando especialidades. Investir na compra de medicamentos para distribuição aos mais necessitados, como usuários de medicação e de uso contínuo, idosos e pessoas carentes. Apoiar e estimular as atividades do grupo de terceira idade, custeando de forma integral suas viagens conforme o cronograma a ser elaborado pela assistência social. Isso são algumas pincelar, porque a área da saúde é de extrema importância, né? E digo mais, que nem eu falei no começo, olha, está super bem a área da saúde, mas podemos agregar mais, podemos melhorar bastante isso, né? E quem sai ganhando é a população de São Vendelino. Com certeza. Todos sairão ganhando. Na agricultura também nós vamos ter um olhar especial. Poderia destacar algum, professor? Eu destacaria duas aí, que na verdade, além de outras, mas destacaria duas. Reestruturar e aperfeiçoar programas como o pacote agrícola e o serviço de manutenção de acessos às propriedades, facilitando o escoamento da produção. Estruturar o programa de incentivos a novos empreendimentos agropecuários e de agroindústria, que são geradores de renda e mão de obra. Porque é importante, assim, né, a preocupação que a gente tem, que a gente falou antes,
é a questão da receita, sabe, né? A nossa receita, pelo que a gente acompanha, né, ela está decaindo nos últimos anos. Claro, tem vários fatores que estão... é a questão da economia do país, que reflete nisso aí também, mas assim, a gente tem que ter um cuidado nesse sentido para que novamente nós possamos, né, fazer um trabalho para aumentar essa receita, porque sem receita a gente não faz investimentos. Com né? certeza. Então a gente gostaria assim, né, de realmente destacar bastante. Também nas obras, na infraestrutura, nós também queremos conservar e pavimentar ruas e estradas do município, que é de extrema importância. E até dizer, Adilson, né, quando fui prefeito lá em 1997 a 2000, a rua Conde Caspari, desde a casa do nosso querido falecido Celestino João Schneider, primeiro vice-prefeito da cidade, da casa dele até a 122 e até a casa do seu Idalécio Schulten, né, foi uma pavimentação que foi feita na minha gestão do Jair, que foi vice-prefeito, né, então, e que na verdade a gente pagou quase tudo com recurso próprio. Não totalmente, mas quase tudo com recursos próprios, né? Então foram 2,1 km de pavimentação, né? Então não foi pouca coisa. É uma das situações de pavimentação que a gente também teve, que é de extrema importância, sabe, né? E além disso, nós também queremos mobilizar toda a comunidade em torno de discussões de um plano diretor para São Vendelino, para que o desenvolvimento urbano e rural ocorra de forma ordenada. Então que seja a ocupação, né, urbana seja feita de forma ordenada. A gente precisa começar a planejar, sabe, a pensar. Não estou dizendo que não está sendo feito, mas assim, de forma assim, que é importante que a gente tenha esse cuidado, sabe, né? E no próprio desenvolvimento econômico também, nós não vamos esquecer também das nossas indústrias, do nosso comércio, porque eles fazem gerar recursos e, além disso, emprego, geração de renda, sabe, né? É uma questão social. A questão de empregos, o senhor pretende, o que o senhor pretende fazer para atrair empresas, para que essas empresas venham gerar emprego e renda e também retorno, com certeza? Nós vamos ter que achar alternativas e para que nós possamos realmente trazer mais empresas, no caso, em primeiro lugar, valorizar as nossas. Às vezes a gente esquece as nossas e pensa nas outras. Né? Então, nós temos que ter um carinho, no meu ponto de vista, por aquelas que estão aqui. Nós temos várias aqui no nosso município. E às vezes nós esquecemos delas também, né? Como gestores. É uma forma de que eu penso, né? E a partir dali procurar também, evidente, trazer empresas de fora para gerar mais renda e gerar mais emprego, mas que na verdade tenham muito cuidado da forma como a gente faz os contratos com essas empresas. Não que elas venham aqui por um tempo X e depois vão embora. Então, eu tenho uma palavra que eu falo, a empresa tem que ter comprometimento. E essa palavra que muitas vezes fala, comprometimento com a comunidade. Não que ela fique aí por um tempo e depois vai embora. Passou a questão do aluguel e está indo embora, sabe? Né? Então isso nós temos que ter muito cuidado no meu modo de pensar e para que isso não aconteça. Porque no final é dinheiro público e dinheiro público é de todos. Nós temos que ter esse cuidado. Perfeito. Na sequência eu vou aqui efetuar uma pergunta de um ouvinte que diz assim: vocês não acham que a máquina está muito inchada? Ou seja, entre parênteses, prefeitura cheia. Por que isso acontece? Vocês estão percebendo que a população está vendo isso? O que vocês propõem para isso? Realmente a gente sabe, a gente tem que ter um cuidado, aquilo que eu falei antes, a gente não pode gastar mais do que a gente arrecada. E aí a gente tem que ter um cuidado. O que for extremamente necessário para tocar a máquina pública, não tem o que fazer. Mas entendemos, né, a gente não está lá, mas quando a gente chegar lá, a gente vai ter um olhar bem em cima disso, no sentido que realmente haja um julgamento, né? Que as pessoas que precisam estar lá vão continuar lá. E dentro disso aí, aproveitar e dizer também, Adilson, nós vamos ter um olhar assim, bem afinco, assim, no sentido do nosso servidor público também, né? Efetivo. Quem dá uma valorização a ele também. Está ali, daqui a pouco já tem conhecimento da causa, né? Daqui a pouco valorizar um pouquinho mais e nós estaremos poupando dinheiro
em vez de nós trazermos alguém de fora, né? Então, a gente realmente vai ter esse olhar, um cuidado para não, né, inchar demais a máquina. Em cima disso, Adilson e ouvintes, a gente já visitou em torno de 230 famílias e a gente vê muita reclamação a esse ponto de inchamento da máquina pública, né? Então as pessoas estão vendo que há necessidade de enxugar, de cortar gastos. Nós cortando gastos da máquina pública, a gente pode fazer muitas coisas. É claro que nem o Leomar disse, certas situações tu tem que ter pessoas lá, mas talvez não precisa tantas pessoas para atender um setor, né? Então a gente vai olhar com carinho isso, né? A população está pedindo isso, tá? A população nos pede o enxugamento da máquina pública para que sobre mais recursos, né? Para que no futuro o São Vendelino não venha sofrer o que o governo do estado hoje está passando. O governo do estado hoje está nessa forma de parcelamento de salário e outras coisas que não vem aqui a explicar agora ao caso, mas foi por causa de muita contratação. Foi muitos cargos FGs, CCs no caso, né? Que tomaram todo o dinheiro público. Perfeito. Na sequência, a próxima questão. O ano 2020, professor Ivanduir, está sendo um ano bem atípico. Está sendo marcado por uma pandemia. Problema esse que destruiu grande parte dos empregos, empresas, em consequência afetou a economia. Os próximos anos serão de extrema dificuldade para os gestores públicos, devido à queda da arrecadação. Como o senhor fará para aumentar a arrecadação para poder pôr em prática o seu plano de governo? Bela pergunta, Adilson, né? Realmente a gente está passando por um momento muito difícil, não só São Vendelino, mas todo o nosso país e se estende no mundo inteiro. O mundo inteiro, né? É um momento que nós todos temos que nos reinventar. Temos que achar alternativas e formas e nos dar as mãos para que realmente a gente possa realmente assim nesse ano, no ano que vem a gente possa realmente conseguir resolver esses problemas, que não vai ser fácil, mas também não vai ser impossível. Eu entendo que nós temos que trabalhar de forma unida, o que eu prego, de forma unida, nós, toda a população de São Vendelino, nos darmos as mãos, independente de quem se eleger. Alguém é do jogo, eu sempre digo assim, é do jogo, um perde, outro ganha, e passou a eleição, nós temos que realmente nos unir, abraçar-nos, né, e trabalharmos por um mesmo objetivo, por São Vendelino, para que nós possamos realmente sair dessa dificuldade que não vai ser fácil, mas que eu entendo que também não vai ser impossível se nós nos ajudarmos mutuamente, se todo mundo colaborar. E procurar dentro daquilo que eu falei antes. Eu sou chamado de pão duro, né? mas às vezes a gente tem que ser pão duro entre aspas para que realmente sobre um pouco mais de dinheiro para que a gente possa fazer os investimentos. E nesse momento é um momento realmente nós temos que ter esse cuidado, essa cautela de não gastar mais do que se arrecada. Então eu acho que é importante que cada um faça a sua parte, cada cidadão de São Vendelino que nos está escutando nesse momento, todos os ouvintes, sabem, né? Todos os nossos eleitores, para que a gente possa nos unir e realmente nós sairmos dessa crise e sairemos. Eu tenho convicção disso que nós vamos sair, mas é importante que nos unamos e São Vendelino vai sair dessa crise. Nessa questão de crise também, né, que vem de encontro da pergunta passada, né, da pergunta que o ouvinte mandou aí, sobre a redução de cargos, se nós extinguirmos não, não botar se nós tirarmos um secretário a menos, secretário, tá, não é a secretaria,
tá? Nós temos uma economia anual de 120 mil reais, mais ou menos, por mês, entre encargos, salário, encargos, INSS, fundo, essas coisas dá em torno de 10 mil reais por mês. Em 4 anos, que é o mandato de um prefeito, dava uma economia, tirando uma pessoa de 480 mil reais. Você imagina, Adilson, que uma retroescavadeira, por um exemplo, está em torno de 300 mil. Né? Então, num ano eu posso poupar, tirando uma pessoa, nós podemos poupar uma retro e ainda sobra dinheiro para aplicar em outras questões, né? E pode usar essa retro na agricultura, na conservação de estradas, tudo pensando em poupar para que a gente tenha depois esse dinheiro e não precise buscar um financiamento, alguma coisa nesse sentido. O senhor fala, professor, no seu plano do governo em um conselho de administração. De que forma vai ser esse conselho vai ser formado e como ele vai funcionar? Boa pergunta, Adilson. É importante, né, que nem o Vanduir falou há pouco. Eu falo muito na escola com meus alunos sobre isso. E realmente ele disse que eu me torno repetitivo, mas às vezes a gente precisa ser repetitivo nas coisas. Sim. Porque hoje o ser humano, ele gosta muito de falar. E a gente não é educado para escutar, quem sabe, né? Então a gente tem que escutar um pouco mais, né? Então temos duas orelhas para ouvir e uma boca para falar. Perfeito. Então a nossa ideia é implantar esse comitê de apoio à gestão no sentido de ouvir as pessoas da comunidade. Todos os segmentos apartidários, né? Não do partido, de todos os partidos políticos, no caso de todos os segmentos da comunidade, sabe, né? Que possam opinar sobre isso e falem sobre isso. Nós temos escolas, nós temos CTG, nós temos N segmentos. E a gente tem que ouvir um pouco mais essas pessoas e a partir daí, quem sabe, nós achemos uma alternativa para melhorar cada vez mais as questões que são atreladas ao bem comum de todos, né? Então, ouvir um pouco mais a todos, sabe, né? A toda a população. Então, a ideia é essa, o apoio à gestão no sentido de nos ajudar, nós que estamos na administração pública, às vezes achamos que fazemos grandes coisas. E daqui a pouco, ouvindo a opinião do povo, vamos dizer, nós conseguimos agregar e melhorar certas situações, né? E por isso até, Adilson, nós tivemos no nosso programa de governo uma inovação, agora, né? Nós tivemos uma folhinha em branco, onde nós até colocamos que nós queríamos ouvir sugestões da população. O nosso programa está pronto, era a nossa ideia. Mas dentro daquele programa, do plano de governo, nós colocamos uma folhinha em branco, né, onde cada um podia dar a sua sugestão, se quisesse. E na verdade, eu tenho convicção e tenho certeza que vai vir muita coisa boa que nós possamos agregar no nosso governo depois, quando a gente estiver lá. Então, essa é a intenção, de realmente ouvir a população, no sentido para que a gente erre menos. Porque eu sempre digo assim, quanto mais gente você ouvir, o erro é menor. Perfeito. Muito bem. Eu quero deixar agora o microfone para os dois, para aquilo que talvez não foi abordado e que o senhor acha importante para o nosso programa de hoje. Eu queria, assim, né, então, dizer também uma situação. Nós queremos ser, se nós eleitos formos, isso também encaminhado pelo que a gente escuta da população, mas é do jogo, como eu disse antes, nós queremos ser pessoas que vão estar um pouco mais no meio do povo. Essa é a nossa intenção. Não ser tanto o prefeito de gabinete, ou vice-prefeito de gabinete, mas estar mais próximo do povo, da população. Não que não tenha que estar lá, mas nós estando mais próximos da população, a gente consegue resolver certas situações que, na verdade, o cidadão não precisa nem se deslocar para a prefeitura. E de encontro aos anseios. E volto a dizer, Adeus, quando prefeito fui, de 97 a 2000, procurei fazer um pouco isso.
Mas eu faço a minha culpa, poderia ter feito melhor. Eu errei algumas coisas. E por isso hoje, vamos dizer, depois de tanto tempo que eu estou fora, são 20 anos que eu voltei para a escola, né? Mas eu observo as coisas. Eu errei, mas tem certas situações hoje que eu vejo nessa caminhada toda que a gente pode consertar e pode melhorar. Essa é uma das, de a gente estar mais presente no meio do povo, ouvir mais, sabe, né? Para que nosso erro seja melhor, aquilo que eu falei antes, né? Então, nós queremos ser, tanto eu como prefeito, o meu candidato a vice aqui, nós temos um acerto nesse sentido, estar mais junto ao povo, né? E ter um gabinete ali para as pessoas, na hora que chegarem lá, dentro da medida do possível, serem atendidos, né, pelo prefeito, se possível for, né? Dentro da medida do possível, né? Aquilo na sua questão, meu candidato a vice, o Vanduílio Spiazzi, por gentileza. Bom, é importante dizer que talvez foi se passado em algumas questões aí, né, que a gente é candidato, a gente está sendo candidato porque é um pedido da população. A população pede renovação e pede mais, como é que eu posso botar assim, a mudança, né? Uma renovação para que implante novamente uma proposta, um novo modelo de lidar com pessoas, coisas assim, né? Então a gente, como o meu prefeito Leomar falou, a gente vai tentar ser o mais humilde possível com as pessoas. Com o funcionalismo público, a gente vai ter um ótimo relacionamento. A gente tem que... Nós precisamos do funcionalismo público. Eles que tocam a máquina, eles são muito importantes nas obras, na saúde, na educação, em qualquer local. Tá? Eles são muito importantes. Então nós temos que ter uma convivência boa. Nós temos que chegar de manhã na prefeitura com um sorriso na cara, dar um bom dia. Embora tenha um problema, mas deixar o problema lá fora. O problema fica atrás da porta em casa. Quando a gente sai de casa, esse problema se deixa lá. Tá? Então a gente quer fazer... Um ambiente sadio de trabalho. Sadio. E a gente quer renovar. A gente quer renovação de pessoas para um atendimento melhor. Eu aproveito já o ensejo, as suas considerações finais. Adilson e ouvintes de São Vendelino, nós estamos nessa caminhada porque amamos São Vendelino. Não é por qualquer outra questão salarial. A gente está nessa caminhada porque amamos e achamos que São Vendelino tem a melhorar. Então, eu peço encarecidamente aos ouvintes e à população, nos deem um voto de confiança, nos ajudem para ver como é que vai ser a mudança. A mudança vai ser boa para São Vendelino. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo final de semana. Obrigado ao senhor. Professor Leomar, suas considerações finais, por gentileza. Eu gostaria de aproveitar as ondas da Rádio Paraíso para agradecer a todas as pessoas. Nós já fizemos uma caminhada de mais de 200 famílias. Agradecer a todas as pessoas pela acolhida que tivemos até hoje. Fomos super bem recebidos, super bem, muito agradecidos, sabe, né, pela acolhida de todos. Trocamos muitas ideias, muitas informações, aprendemos e vamos aprender muito. Mas de forma especial, agradecer a todos, de coração, por tudo, né? E as portas nos foram abertas em todas as casas. Que maravilha. E isso me deixa muito tranquilo com toda a situação da pandemia que nós temos, né? E eu me preocupei bem no começo em relação a isso, mas super bem tratados. E isso eu quero agradecer a todos e a todos e a todas por essa recepção que estamos tendo, onde nós trocamos ideias, informações e que todos querem o melhor para São Vendelino, como nós também queremos. Queremos melhorar cada vez mais. E às vezes uma mudança, Adilson, ela faz bem. E eu quero aqui ilustrar
Uma mudança aconteceu em 2008, quando fui candidato a prefeito. Perdi a eleição. Mas eu estou de cabeça erguida, não baixei a cabeça. Hoje estou aqui de novo. E a mudança, entendo que foi boa. Para que, na verdade, às vezes a gente se acomoda em certas situações. Né? Então, a mudança é salutar. Ela é salutar, no meu ponto de vista. Então, eu passei por isso, então, nesse sentido, né, a mudança é importante. E, novamente dizer, agradecer a todas as pessoas pela acolhida. E concluir dizendo que, na verdade, votem em nossos candidatos a vereador também. É muito importante isso, né? Na contracapa do nosso plano de governo, nós temos os nossos candidatos a vereador. A Câmara é de extrema importância. Então, nós temos 13 candidatos. Se puder escolher um desses candidatos, independente. Esse é o apelo que eu faço como prefeito. Candidato a prefeito. Para que vote num dos nossos candidatos, porque a sintonia ela é muito importante depois na Câmara. Não quer dizer que os outros não sejam importantes. Nada contra, né? A oposição ela é saudável, como a gente falou. Inclusive, do meu lado está aqui um vereador de oposição, que hoje é oposição, no caso, Vanduir, né, na atual administração, né? E que, na verdade, o que é bom, aprova, né? Mas é de extrema importância que, na verdade, que a sintonia funcione. Então, novamente dizer ao povo de São Adelino, acreditem em nós pedimos um voto de confiança novamente, votem em nós, vocês não vão se arrepender. Quem conhece o Lomar e quem conhece o Vanduir, podem confiar porque nós estaremos fazendo um trabalho que vocês realmente estão esperando. E cobrem de nós depois de 4 anos se isso não é verdadeiro. Um grande abraço e um bom domingo a todos. E até a próxima. Isso aí. Grande abraço a vocês, muito obrigado. Assim encerramos a nossa primeira entrevista, numa série de 2 entrevistas que vamos efetuamos a primeira com os candidatos do MDB, Leomar e Vanduir. No próximo sábado estaremos aqui com as candidatas do PTB, Marli e Margarete. Muito obrigado em nome de todos, os nossos apoiadores culturais também. O programa fica por aqui. Até sábado que vem.